Ontem. E nesta madrugada morreu o ex-jogador Marinho Chagas, um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol brasileiro. Marinho Chagas foi eleito o melhor lateral esquerdo da Copa do Mundo de 1974, vencida pela Alemanha. O vídeo de hoje é mais do que especial. Vamos contar um pouco a história do Marinho Chagas, um grande lateral esquerdo do nosso futebol aí dos anos 70, anos 80, que infelizmente ficou aí esquecido por muito tempo, mas aqui a gente do futebol retrô vai reviver essa história aí. Ele que jogava de lateral esquerdo, mas chutava com a perna direita, um absurdo demais, especialista em bolas paradas. Ele também que teve inúmeros apelidos ao longo da carreira, a Bruxa, o Diabo Loiro, o Canhão do Nordeste, um cara muito polêmico, que tinha boas entrevistas, falava bem. Ele que era um cara muito mulherengo, várias histórias aí pela noite, a gente vai falando ao longo do programa. Tem até uma história famosa que ele flertou com a princesa de Mônaco, Grace Kelly. Então o Marinho Chagas, um ícone aí dos anos 70 do futebol brasileiro, cara com uma trajetória muito boa, mas infelizmente o fora de campo o atrapalhou dentro de campo. Então vamos começar pelo começo da sua história ali. Em Natal, sua cidade, ele que nasceu ali no estado do Rio Grande do Norte, um cara importante, já na década de 60, já era um cara muito diferenciado ali pelo um time pequeno da região, Riachuelo, mas logo o seu talento foi visto ali apertando olhares diferentes pro ABC, já um time maior, time tradicional ali do Rio Grande do Norte. E tem uma história também curiosa, né, nos tempos de ABC, que o Oswaldo Brandão, quando estava ainda treinando o Palmeiras, o queria no time do Verdão ali, do final dos anos 60, da academia. Só que ele não foi, porque os pais não liberaram ele, devido à sua idade, ele ser menor de idade, então ele continuou no ABC. Foi então que o futebol dele estava indo muito bem. O Náutico, o time ali também da região Nordeste, grande pra caramba na época, o contratou. Ele ficou um bom período ali, teve 98 jogos, marcou 12 gols. Também tem outra história muito curiosa que ele teve uma excursão ali na Jamaica. Ele teve o privilégio de conhecer o Bob Marley, trocaram camisas e discos, mas o Marinho Chagas não conhecia o Bob Marley. Você tá falando sério? Ih, rapaz. E mais uma vez, um time foi em cima dele, dessa vez o Botafogo, em 72, o querer de todo jeito levá-lo a General Severiano. Ele então falsificou a assinatura dos pais para ir, porque ele queria ter um desafio maior na carreira. O Botafogo, que estava bem, quero dizer assim, estava iniciando o longo jejum de títulos, mas até então tinha um time muito bom na época, eu vou falar daqui a pouco. E tem outra história também muito curiosa, que o Aguinaldo Timóteo, ele mesmo, esse personagem icônico da nossa televisão brasileira aí, foi deputado, cantor, um cara que ajudou ali nos bastidores o Botafogo, e foi importante nessa ida do Marinho Chagas ao Botafogo, porque ele ajudou financeiramente o clube a contratar o Marinho Chagas. O cara também ajudou ali a fazer a cabeça do Marinho para ir jogar no Fogão. Foi então que ele desembarcou no Rio de Janeiro em 72, e logo de cara já caiu nas graças da torcida. Seu primeiro jogo foi simplesmente contra o Santos, ainda do Rei Pelé, no Maracanã. Ele faz um gol de falta com a perna direita, e também tem outra história maluca que ele dá um balãozinho no Rei Pelé e uma caneta no Rei também. O Rei sai puto pra caramba, mas depois os dois fazem as pazes. Depois o Pelé também é importante pra ele quando ele vai jogar nos Estados Unidos, ali no Cosmos. O Marinho Chagas então faz um ano de 72 muito bom, ganha a bola de prata daquele ano, leva o Botafogo, que tinha um time muito bom, à final do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras do Oswaldo Brandão, mas dessa vez o Palmeiras leva a melhor, tinha feito a melhor campanha, mesmo num 0-0, o Palmeiras é campeão, mas o Botafogo tinha uma base interessantíssima, com Brito, Carlos Roberto, Ney Conceição, Jairzinho, Fischer, Ferretti e o próprio Marinho Chagas. Foi então que em 73 ele é convocado pelo Zagallo para vestir a amarelinha, e mais uma vez em 73 ele ganha uma bola de prata, sendo um cara ali se consolidando cada vez mais no cenário do futebol brasileiro, mostrando uma eficiência muito grande ali ofensivamente. Era praticamente o ala, né?
um cara muito à frente do seu tempo. E mais uma vez o Botafogo acertando ali na lateral esquerda, dando sucessão à lenda Nilton Santos, bicampeão mundial. Então o Marinho Chagas, mesmo não ganhando títulos relevantes com o Botafogo, tá cravado na história do Fogão. E em 74 ele vai à Copa do Mundo, faz uma baita Copa do Mundo, mesmo o Brasil ali perdendo num jogo decisivo na disputa do terceiro lugar para a Polônia, num erro dele, que isso aí depois gerou mais uma história, mais uma confusão do Marinho Chagas com o Emerson Leão, que foi depois cobrá-lo, porque na jogada do gol do Lato, um baita jogador que era muito rápido, ele errou um passe, o Marinho deixou o corredor todo aberto. Foi então que o Lato aproveitou, deu um tapa na frente na saída do Leão, fez o gol ali, deu a vitória da Polônia. O Leão não gostou. Aquele jogo Brasil e Polônia, perdemos por 1-0, gol do Lato, mas a história do jogo foi uma suposta discussão sua com o Marinho Chagas no vestiário, porque ele desceu demais, o Lato saiu nas costas dele e saiu fazendo o gol. O que tem de verdade nessa? O Alfredo não jogou nenhum jogo, né? E era o quarto zagueiro do Brasil, reserva. O Marinho Pérez ficou com ele, e o Luiz Pereira tinha sido expulso. Então nós precisávamos ali. E o Lato era altamente veloz, o ponta-direita. E o Marinho Chagas era um craque de bola, mas não naquela posição. Ele deveria ter jogado de volante. Mas ele já estava se antecipando muito, ia para frente, não queria saber. E eu comecei a chamar a atenção dele, durante o jogo. Uma hora lá ele virou e falou assim, eu não quero nem saber, eu sou jogador show. Ele falou pra você? Falou pra mim, pô. Jogador show. Tá bom, jogador show. Você quer saber, né? Fala. Não, nós entramos no vestiário, apelei com ele, né? E ele não fez nada, né? E aí eu apelei com ele. Ele fiquei quieto, né? Nós dois, fiquei quieto, virei as costas. Foi uma vez só também, não fiquei brigando com ele, não, foi uma vez só. E virei, vim embora, quietinho e tal. E a imprensa só ficou sabendo porque ele contou. O Marinho Chagas foi eleito o melhor lateral da Copa do Mundo de 74. E ele quase foi jogar também nesse período no futebol alemão, no Schalke 04. Mas ele não quis ir para a Alemanha, só depois no final da carreira que ele foi. E nesse período do Botafogo também o time oscilando demais, não conquistando títulos importantes, só torneios ali em excursões na Europa, pela América do Sul. E pela seleção brasileira também ele continuou sendo chamado até 77. A gente mesmo fez um vídeo aí do Cláudio Coutinho que o convocava até esse período, ele, Paulo César Caju. Mas quando o Coutinho assume a seleção brasileira, ele praticamente deixa de ser convocado justamente pelo seu jeito. Ainda mais pelos militares ali no poder do Brasil e da CBD, que tinha um almirante ali tomando conta do futebol brasileiro. Não gostavam muito da personalidade do Marinho Chagas, então ele foi limado do Brasil. Teve pouquíssimos jogos, ao meu ver. Fez apenas 36 jogos e 4 gols. Muito pouco pelo talento, pela capacidade técnica ali. E por ser um cara muito diferente dos outros laterais naquele período ali dos anos 70. Que depois teve o Júnior também, o Capacete. Muito bom ali. Um cara que tinha um pouco as características do Marinho Chagas. Foi então em 77 que o Marinho Chagas troca o Botafogo pelo Fluminense, que aí sim tinha um timaço também naquele período. A máquina tricolor, com vários jogadores também importantes. Doval, Rivelino, Tato, Dirceu Lopes, Edinho, muita gente boa. Também não ganhou nenhum título relevante, né, nesse período do Fluminense. Ele ganhou o famoso torneio Tereza Herrera, que todo mundo conhece aí muito bem. Tem um jogo também no Campeonato Brasileiro de 77, que ele marca 3 gols contra o Vitória do Espírito Santo. Teve até gol de paradinha ali, que o juiz manda voltar de pênalti. E o Horta, o presidente do Flu naquele período, ficava puto com ele com essas paradinhas. E dizem, não sei se é verdade, que um dos motivos para ele sair do Fluminense foi esse. Além da proposta que ele teve para os Estados Unidos, evidentemente, muito dinheiro. Também eu queria registrar que nesse período aí ele fez 93 jogos pelo Fluminense e 39 gols. Porra, números de um atacante, um camisa 9. Eu peguei do site do Fluminense, eu não sei se é verdade, se é verídico. Porque a gente não tem, é difícil você encontrar números assim que batem. Por exemplo,
do site oficial com a CBF ou com a Placar, por exemplo, a revista Placar. Você pesquisa aí, não tem números fidedignos. Por exemplo, a gente faz o paralelo com a NBA. Porra, os caras têm os dados, as estatísticas desde do high school ali, dos jogadores. E aqui no Brasil é difícil pra caramba a gente cravar assim os números. Seria importante a gente trazer aí pra mais vídeos, pra contextualizar também a importância do cara. Porque aí ajuda, né? A mostrar, pô, o cara foi bem pra caramba. E esses números aí dele no Fluminense mostra muito bem isso. 39 gols em 93 jogos. Números espetaculares. E aí, outras curiosidades, para você ter noção da fama que ele tinha, ele participou de um filme, O Homem de 6 milhões de cruzeiros contra as Panteras. Um filme ali meio obscuro, não sei se muita gente o conhece, mas tinha um Coxinha também, um personagem icônico da televisão brasileira, dos comerciais. Ele teve esse momento também de ator. Ele também gravou um compacto, um disco, Eu Sou Assim, a música mais conhecida. Teve clipe no Fantástico e disco de ouro. Vendeu mais de 100 mil discos. Impressionante todo o reconhecimento, a fama que o Marinho Chagas tinha. Justamente porque ele é um cara que chamava atenção por onde ele passava, pela sua cabeleira loira, né? Diferente pra época. Era um cara que falava bem, tinha postura. Isso também era um pouco diferente pros jogadores daquele período. Foi então que de 78 a 1980 ele foi jogar nos Estados Unidos, ali naquela explosão do Pelé e pós-Pelé, no New York Cosmos, time famoso, evidentemente, do Rei, com Carlos Alberto Torres e Beckenbauer. Tava bem representado ali a criança. Na sua estreia, ele mais uma vez marca gols, faz logo 3, tá bom? 3 gols do Marinho Chagas na sua estreia. Só que o técnico tinha muitas implicâncias com ele. Justamente, pô, o cara já tinha fama de mulherengo. O cara dava uns perdidos ali à noite, igual a gente fez o vídeo do Valber falando um pouco disso. Que isso aí atrapalhou demais a carreira. E nesse período também, meio que teve poucos jogos nos Estados Unidos em 2 anos e poucos meses. Ele jogou apenas 30 jogos e fez 9 gols, muito pouco nesse período. Ele também teve um período curto ali no Fort Lauderdale Strikers, 19 jogos e 3 gols, muito pouco. Foi então que em 1981, o São Paulo, que tinha um timaço, outro time histórico ali dos anos 80, que a gente também vai fazer aí vários vídeos a respeito desse São Paulo aí dos anos 80. De 81, ele é campeão paulista de 81, sendo titular, sendo importante. Uma base muito boa, muito forte. Desde o goleiro Valdir Pérez, você tinha o Dario Pereira, o Renato, tinha o Serginho Chulapa, tinha o Mário Sérgio. Olha o time que o São Paulo tinha nesse período. Foi então que o São Paulo fez um baita campeonato brasileiro também de 81. Chegou à final do Campeonato Brasileiro. Vale também uma curiosidade, que na semifinal eliminou o Botafogo, no qual o Marinho Chagas se destacou pra caramba. Foi onde ele, teoricamente, teve o reconhecimento pro Brasil todo, chegou à seleção brasileira. Mas nesse São Paulo ele jogando muito bem, sendo importante ali. Infelizmente o São Paulo perdeu os 2 jogos da final para o Grêmio, que também tinha um time muito bom ali. Não à toa depois foi campeão da Libertadores, campeão mundial. Sem palavras, a gente também vai fazer um vídeo a respeito desse. Infelizmente, durou pouco, né, esse período do Marinho Chagas. Ele ficou até 83, mas depois caiu demais o rendimento dele. Ele fez apenas 85 jogos e 4 gols. Recebeu a bola de prata de 81, né? Já mais coroa, mais experiência. Depois desse período aí no São Paulo, ele rodou por vários outros times. Jogou no Bangu, no Fortaleza, jogou no América do Rio Grande do Norte, jogou de novo nos Estados Unidos. Encerrou no futebol alemão em 88, no Augsburg. Mas não é o time famoso aí da Bundesliga. É outro time aí que nem sei em que liga tá, time bem underground aí do futebol alemão. Infelizmente, depois da aposentadoria que ele teve ali em 88, ele passou um período nos Estados Unidos morando lá, depois retornou aqui para morar no Brasil, passou por algumas cidades, mas ele carregou com ele um grande problema, né, que era o vício com a bebida. Infelizmente, foi isso que o levou muito cedo
Em 2014 ele morreu ali, jovem ainda, podendo usufruir vários outros anos, ser reconhecido, ter mais um tempo reverenciado aí pelos seus feitos. Um cara importante para a época. Todo mundo o condecora aí pelo que ele jogou bola pela seleção brasileira, pelo Botafogo, Fluminense, o Náutico, o ABC, o próprio São Paulo ali, seu último canto dos cisnes, muito importante ali. Infelizmente fica aqui esse registro. Também tem outra curiosidade que dizem, essa aí é uma pesquisa que eu vi na revista Trip, que o Platini o ajudou ali nos últimos anos de vida. Não sei se é verdade, mas tá na revista Trip, então. Mostra como o cara era visto aí por outras grandes personalidades do futebol mundial. Então fica aqui a nossa homenagem ao Marinho Chagas, um dos grandes personagens aí do futebol brasileiro. Um cara que, na minha opinião, revolucionou ali a posição da lateral esquerda, sendo quase um ala, um cara bastante agudo, que tinha a facilidade de chutar com a perna direita ali muito bem. Ele carregava a bola com a direita de forma magistral. Então fica aqui a nossa homenagem ao grande Marinho Chagas. Então curta aí, compartilha, fortalece, se inscreva no canal aí que a gente vem crescendo. Deixa também sugestões de pauta aí que é importante aí. Valeu, até a próxima. Meu grande momento foi ter sido convocado jogando pelo Botafogo. Meu grande momento foi ter entrado nesse Maracanã maravilhoso, que isso aí para mim é como se fosse o teatro dos artistas do futebol mundial.